Atos dos Apóstolos, conforme nos escreveu São Lucas, o capítulo 2, para lermos nesta noite os versos 38 e 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Oremos. Pai querido, ó grande Deus, que grande bênção é para a igreja, nesta noite reunida, está a presença dos sacramentos. São meios de graça que o nosso bom Deus nos instituiu. Também a palavra é um meio de graça. Então agora, que nossas mentes e corações estejam voltados para ela, porque por meio dela o Espírito Santo há de nos instruir para a nossa edificação. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós tivemos a oportunidade domingo passado meditar lá o primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, onde no capítulo 17 é instituída a circuncisão, que agora no Novo Testamento é substituída pelo batismo. E hoje nós estamos então no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, conforme nos escreveu São Lucas, o capítulo 2, e haveremos de encontrar aqui instrução para este momento. E hoje o nosso tema é Filhos da Promessa, um sermão em Atos 2, 38 e 39. Uma das práticas que valorizamos como presbiterianos é o batismo infantil. A lógica por trás do batismo infantil não é que o batismo salva automaticamente os nossos filhos. Em vez disso, nós vemos isso como um sinal e um símbolo da aliança que Deus entra com os crentes e seus filhos. Então não há na administração do sacramento uma graça instantânea. Eles não se encontram automaticamente salvos. Nós rejeitamos essa doutrina do catolicismo apostólico romano. O sacramento é um sinal e um símbolo da aliança que Deus entra com os crentes. Hoje aqui o nosso irmão, o diácono Dilson, a irmã Meire e os seus filhos. E também a igreja como participante. Nós vimos no domingo passado as bênçãos que advêm da administração desse sacramento aos nossos filhos para o povo de Deus. Sob os termos dessa aliança, Deus promete trabalhar com a graça na vida dos nossos filhos, assim como na nossa. Então, como pais, procurem ser fiéis em criá-los no temor e na disciplina do Senhor. Como Deus está prometendo trabalhar em nós, Ele também nos convida a trabalharmos na vida de nossos filhos, administrando a eles o Evangelho, para que creiam e que também nós então sejamos assim abençoados. O livro que trata sobre a descoberta da infância no puritanismo na Inglaterra, de John Somerville, diz o seguinte: se queremos que a Igreja de Deus permaneça entre nós, devemos levá-la para os nossos lares e nutri-la em nossas famílias. Se você deseja que a Igreja de Deus permaneça entre nós, é preciso levá-la para os nossos lares e nutri-la nos nossos lares. Então ela permanecerá entre nós. Então, em primeiro lugar, esta noite eu quero meditar com vocês sobre a ênfase está na promessa. Olha o verso 39, capítulo 2, verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O texto declara que há uma promessa específica, uma aliança, um pacto que Deus estabelece com o povo dele.
E essa promessa, então, é a ênfase do que Pedro está dizendo aqui. A ênfase não está na criança, a ênfase não está no rito. Apesar que alguns acham que o rito é o único, então há uma ideia esdrúxula entre os presbiterianos de levar os filhos para serem batizados em outras igrejas, porque foi a igreja onde cresceu, ou com um pastor preferido. O rito deve ser administrado na igreja onde congregamos, com a participação dos crentes com os quais nós congregamos, e com o pastor que nos pastoreia, a fim de que ele possa nos acompanhar neste processo. Então não é o rito em si, não é só o cumprimento dele, não é só jogar água sobre a cabeça da criança, não é um ato social, o fato está na promessa. Isso imediatamente levanta a questão: qual é a promessa? A que promessa Pedro está se referindo? Bem, no contexto de Atos 2, especialmente, isso nos leva a considerar o verso anterior. A promessa se refere claramente ao perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso, a promessa se refere a perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da divindade que faz real em nossas vidas o dom da salvação que Cristo obteve com a sua morte, ressurreição e ascensão. Então o que Pedro está declarando é que quando nós entramos em aliança, a promessa que nos é dada é que o Espírito Santo, e veja que o verso anterior, o verso 38, termina dizendo: é um dom de Deus. O termo dom significa um presente, algo que é dado, algo que é concedido. O Espírito Santo não é obtido. Os apóstolos encontraram no Novo Testamento algumas pessoas que queriam comprar o dom do Espírito Santo. Então eles declararam: não é por dinheiro, nem ouro, nem prata, nem ação nenhuma humana que o Espírito Santo é adquirido. O Espírito é um dom de Deus. Então o que nós estamos dando aos nossos filhos é o Espírito Santo. O Espírito Santo então vai guiá-los desde a mais tenra idade. O Espírito Santo estará presente neles enquanto crescem na presença do Senhor. Nós estamos concedendo aos nossos filhos aquilo que concede ao crente a salvação. O Espírito Santo é o Espírito Santo, esse agente divino que proporciona ao crente, àqueles que creem, o dom da salvação que Cristo conquista lá na cruz do Calvário. Nós estamos dando aos nossos filhos possibilidade de serem salvos em Cristo, por intermédio da ação do Espírito Santo. Então, quando nós colocamos os nossos filhos em aliança, nós estamos dizendo a eles, à igreja e ao próprio Espírito, que eles devem ser influenciados pela graça, pelo Evangelho, para que creiam, se arrependam dos seus pecados, tenham a remissão dos mesmos e recebam definitivamente em si mesmos o Espírito Santo de Cristo. É o Espírito Santo que nos torna conscientes dos nossos pecados, nos atrai a Cristo, nos atraindo-nos àquele que é o nosso Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo apresenta a nossa condição pecaminosa. Quando nós colocamos os nossos filhos em aliança com Deus, o Espírito Santo então começa a operar na vida deles para apresentar-lhes a condição pecaminosa em que se encontram. Não há um justo sequer, todos pecaram, a uma se extraviaram todos. O Espírito Santo então começa imediatamente a convencê-los do estado pecaminoso em que se encontram. O Espírito Santo também vai atraí-los a Cristo. O Espírito Santo então vai conduzi-los ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vai aproximá-los daquele que é o Salvador das nossas almas. O Espírito Santo também vai levar-nos à fé. Esse Espírito que Pedro apresenta conduziu os crentes, que naquele dia ouviram Pedro, os filhos e aqueles ainda que hão de ser chamados à fé. Só é possível ter fé por ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém chega à fé se o Espírito Santo não lhe conceder isso.
Então nossos filhos estão sendo introduzidos a esta realidade. O Espírito Santo agora vai lhes conceder fé para crer. Nos permite também ceder à autoridade de Jesus. O Espírito Santo nos convence de que Jesus Cristo é o Senhor. Então nossos filhos também são introduzidos a esta realidade. Agora a promessa que lhes está sendo dada é de que eles, por ação do Espírito Santo, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão se dobrar ao senhorio de Cristo. Já não mais serão senhores de si mesmos, nem servos do pecado, nem de Satanás, mas agora são servos do Senhor Jesus Cristo, porque serão conduzidos pelo Espírito Santo a isso. E não se engane, ninguém por si mesmo se achega a Cristo, senão pela ação do Espírito Santo. Também esse Espírito Santo vai transformar a nossa vida de glória em glória. Também é o Espírito Santo que é o santificador. Ele é o Espírito santificador. É Ele também que nos santifica. É Ele que santifica os nossos filhos. Por isso o apóstolo, na primeira epístola dele aos Coríntios, declara no capítulo 7, que caso o esposo ou a esposa não seja crente, mas um deles sendo crente, o filho é santificado por isso. Por isso os nossos filhos são santificados, são separados para Deus. Também é um Espírito Santo que age para que possamos compreender, aprender a se tornar obedientes filhos de Deus. Ninguém se torna um obediente filho de Deus senão pela ação do Espírito Santo. Nossos filhos nunca obedecerão a Deus se não forem colocados em aliança com Ele. Você pode usar todos os argumentos sociológicos, humanos, da psicologia, mas a Bíblia está declarando que uma forma pela qual os nossos filhos podem aprender obediência a Deus é entrando em aliança com Deus. Portanto, se eles não estiverem em aliança com Deus, eles não podem experimentar esta graça. Precisam do Espírito Santo para guiá-los, para conduzi-los a esta obediência. Então a ênfase está na promessa. A ênfase não está na fé. A ênfase não está nas pessoas. A ênfase não está no sacramento. A ênfase está na promessa que está sendo dada e concedida pelo nosso Deus a nós e aos nossos filhos e a todos aqueles que se achegarem pelo Evangelho. Então Lucas nos apresenta que essa promessa de Atos 2,39 é a promessa do Espírito Santo de Deus dada ao povo de Deus. Olha como é maravilhoso sabermos isso, que o que está acontecendo aqui em Atos 2,39 é que a promessa do Espírito Santo está sendo estendida aos nossos descendentes, aos nossos filhos. O Espírito Santo, portanto, então, cumprirá aquilo que diz Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa cheia do Espírito Santo, uma casa onde o Espírito Santo opera sobre a vida de todos. Observe que o Espírito Santo é um dom. Ele é dado livremente por Deus a quem Ele quer. Ele não é comprado ou obtido por ações humanas. Deus concede o Espírito dele a quem Ele deseja. Então, leia comigo o verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom recebido não é consequência do que esses homens produzem, porque o arrependimento, que diz Pedro aqui, porque a remissão de pecados é algo que só pode ser obtido na obra e pessoa de Cristo. Sem Cristo não há arrependimento. Sem Cristo não há remissão de pecados. Portanto, quando eles se arrependem ou quando eles recebem remissão, eles o fazem na obra de Cristo Jesus. Nossos filhos são crentes não porque um dia erguem a mão em um culto público, ou porque declaram uma frase repetitiva, ou porque decidem fazer uma oração com alguém, ou porque assinaram uma ficha. Mas são crentes porque Deus decidiu dar-lhes um dom, que é o Espírito dele, que produz arrependimento e que perdoa pecados. Nossos filhos estão em aliança com Deus, e essa aliança dá a eles a presença do Espírito Santo, que convence
da justiça, do juízo e do pecado. Ora, se não crerem, serão convencidos pelo mesmo Espírito de que estão em juízo. Se não crerem, este mesmo Espírito há de anunciar que eles estão condenados. Então, você como um cristão, deve oferecer-lhes um anúncio duplo. Ou, se crerem em Jesus, serão salvos. Ou, se rejeitarem Jesus, serão condenados. Essa é a sua missão. E o Espírito Santo é dado para esta tarefa. Em segundo lugar, o texto nos apresenta os beneficiários da promessa. Notem que existem 3 grupos distintos de pessoas aqui. O primeiro é você. Isso se refere também às pessoas que escutaram Pedro aquele dia. Em seguida, ele menciona os seus filhos, se refere aos seus descendentes. E os últimos destinatários são todos os que estão longe. Acompanhem comigo o verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os beneficiários da promessa são aqueles que Deus chama. Deus é quem chama. Deus é que os vocaciona. O nosso bom Deus hoje, nesta noite, decidiu usar os pais do Ítalo e do Lucas para chamá-los a si. Hoje, nessa noite, Deus está fazendo isso com o Ítalo, com o Lucas, com todas as crianças presentes aqui. Por meio de seus pais, Deus está chamando eles. Pelos representantes legais, não só diante de Deus, como da justiça civil, do magistrado civil, da sociedade. Ele está tomando aqueles que são os representantes e está dizendo assim: eu os estou chamando. Deus está oferecendo o Espírito Santo dele para habitar em vocês. Então Pedro, na sua pregação, diz assim: olha, vocês que estão me ouvindo, vocês aqui hoje, esta noite, Deus tem uma promessa para vocês. Deus tem uma promessa para o filho de vocês. E Deus tem uma promessa para os vizinhos, para os familiares que estão distantes, os colegas de trabalho. Esses grupos estão incluídos. E Deus está dizendo: todos esses que eu chamar, receberão a promessa. A promessa não é ofertada livremente. Ela é dada àqueles que Ele chama. E Ele chama de maneiras distintas. Ele chama pelo Evangelho aqueles que Ele escolhe. Ele chama em aliança através dos pais os filhos. E aqueles que estão distantes, por um momento que ainda não sabemos qual, Deus há de trazê-los para si. Então, o perigo de crescer em lar cristão é confundir conhecer sobre Deus com o conhecimento de Deus. O grande problema quando nós crescemos num lar cristão é que nós conhecemos Deus, conhecemos a Bíblia, conhecemos a oração, conhecemos as histórias das Escrituras. E o grande problema é você confundir isso com conhecer a Deus. Nós hoje estamos introduzindo essas crianças numa relação muito além disso. Muito além de vir à escola dominical ouvir história, muito além de ver a Bíblia na estante de casa, muito além de vir no culto, eles estão entrando em um relacionamento pessoal e direto com Deus. Só os filhos dos crentes gozam desta graça. Os filhos dos ímpios, os visitantes, daqueles que negaram aos seus filhos este sacramento, participam das histórias da escola dominical, ouvem este sermão quando nossos filhos estão ouvindo, participam aqui na vida da igreja socialmente, mas eles não estão em uma aliança direta com Deus. Por isso, confundir conhecer sobre Deus com conhecer a Deus é muito comum na igreja. Nossos filhos estão sendo introduzidos a um conhecimento direto de quem é Deus. Precisamos ensinar nossos filhos que um relacionamento com Deus acontece quando eles vêm à fé e dão suas vidas para Ele e se transformam. Então nós não fazemos como o erro do catolicismo apostólico romano, que interrompe após aquele ato sacramental o processo.
nós cremos que hoje se inicia o processo. Então agora os pais, a igreja, todos nós reunidos, precisamos mostrar aos nossos filhos, ensinando a eles, que eles estão em um relacionamento com Deus. Mudou. Agora não é mais vir para a igreja para ficar brincando. Não é vir para a igreja para ficar ouvindo historinha. Vocês vêm para a igreja hoje com um propósito distinto de todas as outras crianças na face da terra, de que pela fé precisam oferecer a vida de vocês a Deus, para que Ele transforme a vida de vocês. Hoje mudou o relacionamento. Agora um relacionamento de crente com o Senhor. Por isso eles são membros da igreja de Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o que diz Jesus em João 6,44, a parte A. Por isso, ter fé e tornar-se um cristão é sempre um ato sobrenatural de Deus. É por isso que João Batista, no ventre da mãe dele, estremeceu quando viu que Maria estava grávida do Salvador. É por isso que Jeremias, antes de ter sido formado, foi chamado. Porque Deus é quem chama os seus. Então, ninguém vem se Deus não chamar, se Deus não o trouxer. Nós cremos então que fé e o ato de tornar-se um cristão é um ato sobrenatural de Deus na vida dos nossos filhos. Devemos orar então para que o Espírito Santo, operando na vida deles, convença eles da justiça, do juízo e do pecado, para que creiam. Por natureza somos todos filhos da ira, propensos a odiar a Deus e odiar o nosso próximo. Nossos filhos precisam entender isso, que são pecadores, que estão por natureza propensos a serem filhos da ira, que odeiam as coisas de Deus, que odeiam o próximo, e que se a graça não os alcançar, se a graça não agir na vida deles, eles não abandonarão esses atos pecaminosos e não se renderão a Deus, o nosso Senhor. Por isso o ato do batismo infantil é um ato de evangelização, no qual nós inserimos os nossos filhos na certeza de que são pecadores, mas que há um Deus bondoso, que os ama e que quer resgatá-los desta condição e transformá-los em filhos de Deus, porque os que creem se tornam filhos de Deus. Então nossos filhos são chamados a esta realidade. Deus então deve chamar-nos. Não há nada em nós que busque a Deus, nada. Se você deixar a sua criança crescer longe da aliança, ele não vai se aproximar de Deus. Ele é um pecador por natureza. Ele foi concebido em pecado. Ele foi gerado neste estado. Deus tem que trabalhar sua graça em nossos corações e nos corações dos nossos filhos. Ele tem que nos chamar. Então, desde a mais tenra idade, permita que a voz de Deus ecoe aos ouvidos e corações dos seus filhos. Desde o ventre, permita que o Espírito Santo trabalhe na vida deles. Desde o colo, permita que o Evangelho seja algo presente, atuante na vida dos seus filhos. Não os crie no berçário do inferno, mas coloque-os e introduza-os imediatamente à presença de Deus, sob os cuidados e auspícios do Espírito Santo, sobre o poder do Evangelho, para que cresçam debaixo da graça do Senhor e então se aproximem com fé, declarando amar a Jesus Cristo e sejam salvos de seus pecados. Por isso, novamente, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Abra sua Bíblia, capítulo 3 de Atos, o verso 25. Atos 3, 25.
Este é o próximo texto que meditaremos em oportunidade outra, quando aplicarmos este sacramento a outras crianças. Nós ainda teremos a oportunidade de meditar em outros 7 textos no livro de Atos, que diz respeito ao recebimento do sacramento do batismo infantil. Mas hoje nós vamos encerrar com o verso 25 do capítulo 3 de Atos, onde ele diz: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Em um segundo momento, Lucas retorna a este mesmo pensamento e apresenta a ideia de filhos da aliança, que Deus estabeleceu uma aliança com os pais para com os filhos, e essa aliança declarada então, quando ele diz: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O primeiro lugar de evangelização é o seu lar, são os seus filhos. Eles precisam ser introduzidos à presença do Espírito Santo, às graças que provêm do trono, a fim de que creiam em Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, os nossos filhos crescerão sem o Evangelho, longe da igreja, longe do amor de Deus. E lá na frente, como pais e como igreja, iremos chorar por adolescentes e jovens e adultos que cresceram sem a graça de Deus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, este sacramento que fora administrado há pouco, o fora não só aos filhos dos nossos irmãos, mas a nós, a igreja, tendo em vista que é uma ordem direta para tirarmos proveito deste momento. O primeiro proveito é fortalecer a nossa fé. Então, fortalece-nos, ó Deus, na crença de que o Senhor estabeleceu entre nós e os nossos filhos um pacto, para que nós e a nossa casa servíssemos ao Senhor. Também devemos tirar proveito neste momento, fortalecendo os nossos votos, que outrora fizemos, que seríamos servos do Senhor Jesus Cristo, que iríamos por todo o mundo anunciando o Evangelho. Como iremos nós além de Jerusalém, se a nossa própria cidade está ficando sem o Evangelho, se a nossa própria casa está perecendo no inferno? Então, antes de nos lançarmos a missões, que sejamos missionários em nossa casa, que nossos filhos amem ao Senhor Jesus Cristo, que nossos filhos experimentem do poder do Espírito Santo na vida deles, que cresçam ouvindo da condição pecaminosa em que se encontrem e da necessidade de Cristo Jesus, para que se arrependam, deixem os seus pecados e encontrem em Cristo a remissão para os mesmos, e assim sejam salvos. Dar-nos esta graça de sermos uma igreja evangelizadora, começando, ó Pai, pelos nossos filhos. É o que nós rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.